Pessoal, ontem o presidente Lula discursou na Assembleia Geral da ONU e demonstrou para o mundo inteiro que o Brasil voltou, né? Que o Brasil voltou a ter uma liderança mundial à frente do país, que o Brasil voltou no sentido de renovar aí um pouco um clima na própria ONU, né? No próprio G20, onde o Lula também criticou a questão do multilateralismo, que na ONU já está um pouco defasado, né, que ele pretende ali dar a chegada dele, quer dar um clima novo, certo? E a gente sabe que o Lula, a partir de dezembro, vai assumir a presidência do G20. É a primeira vez aí que um chefe de Estado brasileiro vai assumir a presidência do bloco nas 20 maiores economias do mundo. Então vamos ver aqui esse discurso do Lula, que eu achei muito interessante e que demonstra aí por que é que o Brasil realmente voltou no cenário internacional, tá? Vamos aqui dar uma olhadinha aqui. Que governa o mundo. Senhoras e senhores, se hoje eu retorno na honrosa condição de presidente do Brasil, é graças à vitória da democracia em meu país. A democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão. A esperança, mais uma vez, venceu o medo. Nossa missão... Olha, não é por nada não, mas a minha impressão é que o Lira não gostou. Olha a cara do Arthur Lira. Olha o semblante do Arthur Lira. A gente vê a diferença muito clara entre o semblante do Rodrigo Pacheco, que parece estar bem, está prestando bem atenção ao discurso do Lula e está gostando, enquanto Arthur Lira está com esta cara que todos nós estamos vendo aqui, uma cara de entojo. Isso é muito sintomático, né? Porque a gente sabe que pelo Arthur Lira, ele é quem estaria discursando na ONU, porque o Arthur Lira se sente aí o primeiro-ministro do Brasil. É unir o Brasil e reconstruir um país soberano, justo, sustentável, solidário, generoso e alegre. O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo. Como não me canso de repetir, o Brasil está de volta. Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. Resgatamos o universalismo da nossa política externa, marcada por diálogo respeitoso com todos. A comunidade internacional está mergulhada em um turbilhão de crises múltiplas e simultâneas. A pandemia da Covid-19, crise climática e a insegurança alimentar e energética ampliada por crescentes tensões geopolíticas. O racismo, a intolerância e a xenofobia se alastram, ativadas por novas tecnologias criadas supostamente para nos aproximar. Se tivéssemos que resumir em uma única palavra este desafio, ela seria desigualdade. A desigualdade está na raiz desses fenômenos ou atua para agravá-los. A mais ampla e mais ambiciosa ação coletiva da ONU, voltada para o desenvolvimento, a Agenda 2030, pode se transformar no seu maior fracasso. Estamos na metade do período de implantação e ainda muito distante das metas definidas. A maior parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável caminha em ritmo muito lento. O imperativo moral e político de erradicar a pobreza e acabar com a fome parece estar anestesiado. Nesses 7 anos que nos restam, a redução da desigualdade dentro dos países e entre eles deveria se tornar o objetivo síntese da Agenda 2030. Reduzir as desigualdades dentro dos países
requer incluir os pobres no orçamento nacionais e fazer os ricos pagar impostos proporcionais ao seu patrimônio. Tá aí. Esse é um primeiro trecho que eu queria mostrar para vocês, tá? É um dos trechos que eu achei mais interessante, que o Lula bate ele cutuca a ferida, né? Principalmente aí das principais potências mundiais, né? Estados Unidos, França, própria Alemanha, esses países aí que são as maiores potências, né? E que não superaram a questão da desigualdade, tá? A gente sabe que essa questão da desigualdade ela ainda não foi totalmente superada, porque muitos países caem no conto da sereia, né? No canto da sereia, perdão, que é o neoliberalismo, né? A gente precisa ter essa consciência de que principalmente os países da periferia não conseguem superar, né, a desigualdade, né? Aqui estou falando aqui dentro do próprio sistema capitalista, não conseguem diminuir a desigualdade, tá? Porque caem no canto da sereia, que é o neoliberalismo. Simples assim. Enquanto esses países, principalmente os países da periferia, não deixarem de implementarem medidas neoliberais, a desigualdade vai continuar sendo aí um grande gargalo para o desenvolvimento dessas nações. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Mas a gente sabe que se depender das grandes potências, os países emergentes vão continuar tendo grandes problemas com desigualdades, porque é do interesse desses países desenvolvidos que os países periféricos continuem implantando medidas que esses países desenvolvidos não implantam, que é o neoliberalismo, né? E aí, uma outra parte aqui que eu queria mostrar para vocês, que eu achei interessante nesse discurso aqui do Lula, né, é que ele consegue falar de temas, né, super interessantes, temas como guerras, destruição das economias por causa do neoliberalismo, né, o processo de apodrecimento das instituições, né, patrocinadas pela extrema-direita, a própria desigualdade, que ele também volta a falar, e também a busca pela paz. Lula critica, né, o espírito bélico e de guerra alimentado especialmente pelos Estados Unidos e defende aí a busca pela paz mundial, né? E aí isso nos faz mostrar o quanto o Brasil estava carente de um líder mundial, porque fazia muito tempo que o Brasil não tinha um chefe de Estado tão preocupado com esses pontos, né? Com a paz, com a desigualdade, com o clima, né? O meio ambiente, onde tudo isso está interligado, né? Então, realmente é um discurso impecável aqui do presidente Lula. E a gente vai ver também esse trechinho aqui, tá? Voz e voto perderam o fôlego. Quando as instituições reproduzem as desigualdades, elas fazem parte do problema e não da solução. No ano passado, o FMI disponibilizou 160 bilhões de dólares em direitos especiais de saque para países europeus e apenas 34 bilhões para os países africanos. A representação desigual e distorcida na direção do FMI e do Banco Mundial é inaceitável. Não corrigimos os excessos da desregulação dos mercados e da apologia do Estado mínimo. Ponto interessante, né? Um ponto interessante que o Lula destaca aqui é a predominância dos mercados nas economias dos países. E a gente foi testemunha disso nos últimos 5 anos, né? Pegando ali
governo Temer e o governo Bolsonaro, onde a predominância do mercado, das ideias mercadológicas, foram muito fortes, principalmente no governo Bolsonaro, onde tínhamos ali um especulador à frente do Ministério da Economia. Logicamente que estou falando aqui do Paulo Guedes, que além de ser um liberal mofado, né, um liberal que não saiu ainda da década de 70, um liberal que ainda não saiu daquela política neoliberal que foi implantada no Chile durante a ditadura do Pinochet, onde o Paulo Guedes teve participação direta, né? Então nós brasileiros a gente testemunhou, né, o desastre que é você deixar que o mercado prevaleça, que as ideias mercadológicas prevaleçam na economia. As bases de uma nova governança econômica não foram lançadas. Os BRICS surgiu